Bom, a aula de hoje é sobre pilhas. Então todo mundo já viu uma pilha de pratos na vida, e essa estrutura de dados funciona mais ou menos dessa forma. Ou seja, a gente, a gente usa o conceito de LIFO, Last In, First Out, ou seja, eu só consigo acessar o que tem no topo da minha pilha. Então eu só consigo pegar na mão o prato que está no topo dela. Os outros elementos da pilha eu não consigo alterar. O último a entrar é o primeiro a sair, sempre. Então aqui tem uma representação de maneira figurada numa pilha de moedas e ali de uma estrutura de dados pilha com inteiros. Então naquele caso ali do exemplo, eu só consigo acessar o 33, que é o topo da minha pilha. E quando eu for inserir um elemento, eu vou inserir em cima do 33. Então as operações básicas é a criação, destruição, inserção, remoção, sendo que inserção, remoção e acesso eu só consigo fazer do topo da pilha. E eu também tenho como obter as informações do tamanho da pilha, se ela está cheia ou vazia. Então aqui a gente tem a nossa estrutura básica, a gente vai ter um vetor com os dados, os elementos que a gente vai guardar, vai poder guardar. Então a gente está fazendo a pilha estática, sequencial. Então eu tenho max elementos, vai ser uma constante nesse caso de 100 elementos que eu defini na linha 1, com define. E eu tenho, além disso, um inteiro para dizer a quantidade de elementos que eu tenho, para eu saber a quantidade que dentro daqueles max elementos eu já armazenei. Então mais uma vez eu assisti alunos, como sempre. Eu tenho as funções ali no nosso arquivo .h, os protótipos das funções. E no arquivo .c a gente criou a pilha com aquele inteiro e um vetor de max elementos para struct aluno. Então na hora de criar a pilha, a gente vai ter um ponteiro para a pilha, para aquela struct que a gente criou no arquivo. Eu chamei de pi, fiz uma lock para um size of, um número de bytes de uma struct pilha. Isso vai me retornar um void asterisco, que eu fiz um cast para pilha. Se deu diferente de null, eu tenho espaço de memória para reservar, esse espaço específico, e eu inicializo a minha quantidade em zero e retorno esse pi. Para destruir, basta eu dar um free nesse mesmo ponteiro. Para descobrir o tamanho, eu só tenho que acessar a quantidade. Essa é a grande vantagem da gente ter esse inteiro que armazena a quantidade. E para descobrir se a pilha está cheia, se ela existir, eu passo desse if e retorno se a quantidade que eu tenho é igual ao número máximo de elementos. Se isso acontecer, a pilha está cheia. Então aqui um exemplo, criei minha pilha vazia, minha quantidade é zero, o meu vetor está não inicializado. Quando eu tiver dois elementos, por exemplo, 43 e 15, então 43 foi inserido antes do 15, o nosso topo da pilha é o 15 e o número de quantidade que a gente tem é 2. Isso vai sempre nos dizer o tamanho da nossa pilha. Quando eu tiver o tamanho máximo, o max, igual à quantidade, nesse exemplo aqui, aí eu já não posso mais inserir, a nossa pilha está cheia. Então esse é o caso da pilha vazia, quando for igual a zero. Na hora de inserir um elemento na pilha, a gente vai receber como parâmetro de entrada um ponteiro para a nossa pilha, para a nossa estrutura de dados, e um aluno novo, um struct aluno, que eu chamei de all, que a gente vai ter que inserir. Então a gente vai sempre inserir no topo. Primeiro eu só testei na linha 2 se a pilha existe, se ela está criada, foi alocado espaço de memória para ela. Caso contrário, ele retorna zero. Se deu tudo certo, ele vai para a linha 4 e verifica se a lista está cheia ou não. A gente pode usar aquela função para verificar se a lista está cheia, né? Reutilizar o código e usar dentro do if. E se ele chegou na linha 6, está tudo certo, a gente tem algum espaço para armazenar. Aí o que a gente faz? A gente acessa a quantidade, a posição da quantidade, que é o que vai estar vazio, nesse caso aqui é a posição 3 do exemplo. Joga lá dentro, armazena o novo aluno, o all, e soma 1 na nossa quantidade. Então a gente tinha ali 3 elementos, o topo era o 16, a gente inseriu o valor 72 e o topo virou o 72 com a quantidade em 4. Para remover um elemento, basta a gente diminuir 1 na quantidade, porque a gente só tem que desconsiderar o topo, né? Então se a gente diminuir 1 na quantidade, o 72 ainda vai continuar lá em memória, no vetor, mas a gente nunca vai acessar ele porque a gente modificou a nossa quantidade. Para acessar o topo, basta a gente usar o quantidade menos 1 e acessar esse elemento do vetor, e a gente não pode acessar nenhum outro elemento da pilha, só o topo. E para fazer isso dinamicamente, a gente vai usar como se fosse uma estrutura de lista, ou seja, a gente vai ter um ponteiro para struct elemento, que nem a gente tinha lá em listas.
A struct é basicamente a mesma, só que o comportamento dela vai ser diferente. Então a gente vai guardar a informação e o próximo elemento, a gente vai ter um ponteiro para o topo da pilha, a gente vai ter que sempre cuidar esse topo, para manter esse ponteiro atualizado. Então eu sugiro que, como a gente já viu várias coisas, eu sugiro que vocês tentem implementar essa pilha dinâmica e depois me digam se conseguiram fazer isso ou não. Vocês podem até reutilizar aquelas funções que a gente tem lá da lista dinâmica. Vocês vão ver que não é nada de absurdo fazer. Vocês podem fazer o exercício 2 também. O 2 e o 3 são exercícios clássicos de uso de pilha, tá? Essa estrutura de dados pode não parecer pela simplicidade dela, mas ela é usada para uma série de utilidades muito práticas, assim. Então, no caso do 2, vocês vão armazenar caracteres dentro de uma pilha para verificar se ele é palíndromo ou não, ou seja, se a palavra que tem na primeira posição daquela palavra é igual à última, o que tem na segundo caractere é igual ao penúltimo caractere, assim sucessivamente. Então vocês podem usar uma pilha para fazer essa solução, empilhando os caracteres e desempilhando eles, e no final da história a pilha tem que estar vazia. E no terceiro ali, exercício, vocês vão fazer uma função que vai receber um texto, uma string, uma expressão aritmética, uma equação, e vocês têm que verificar se a quantidade de parênteses dela está correta ou não. Então ele tem até um exemplo, ó. Sempre que vocês acharem um abre e um fecha parênteses, então vocês vão sempre empilhar quando achar um abre parênteses, desempilhar quando achar um fecha parênteses, e essa é uma forma de usar pilhas de um jeito inteligente. Até o próximo vídeo.